As maiores catástrofes naturais do mundo. Imagina o cenário: a terra treme, o mar invade tudo, ou o céu simplesmente desaba. Parece ficção, mas não é. Estamos falando de desastres naturais tão enormes que reescreveram a história do planeta. E o mais assustador, alguns desses eventos ainda têm ecos que ressoam em nossas vidas até hoje. Se prepara, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Mas antes, já se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora pro vídeo de hoje. Tsunami de 2004, ou o monstro do Oceano Índico. Imagina estar na praia, curtindo o sol, e de repente, o mar começa a se afastar, mas antes que você tenha tempo de entender o que está acontecendo, uma onda gigantesca aparece do nada, trazendo tudo à sua frente. Foi isso que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, quando um terremoto de 9,1 na escala Richter atingiu o fundo do oceano no Oceano Índico, gerando um tsunami devastador. Essas ondas chegaram à costa com uma força avassaladora, varrendo tudo pela frente. Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e mais de 230 mil pessoas perderam a vida e milhões de outras ficaram desabrigadas. O pior de tudo? O tsunami aconteceu tão rápido que não houve tempo para evacuar as praias e ilhas. Foi um dos desastres mais fatais da história moderna, e até hoje as famílias que perderam entes queridos sofrem com a perda. Furacão Katrina, uma tempestade que arrasou Nova Orleans. Agora, vamos viajar para os Estados Unidos, onde em 2005, o furacão Katrina fez um estrago imenso, principalmente em Nova Orleans. Katrina chegou com ventos de mais de 200 km por hora e, além disso, trouxe chuvas torrenciais e uma maré alta que fez os diques da cidade desabarem. O resultado? Uma das maiores inundações da história americana. Mas o que torna esse desastre ainda mais trágico é a demora na ajuda do governo, o que fez com que milhares de pessoas ficassem isoladas e em condições insuportáveis por dias. Mais de 1.800 pessoas morreram e a cidade nunca foi a mesma. O pior é que Katrina não foi só uma tempestade, mas uma tragédia social e política, que expôs enormes falhas na resposta a desastres. Terremoto de Shanxi, o maior terremoto da história da China. Se você acha que o furacão foi devastador, então você vai se surpreender com o terremoto que abalou a China em 1556. Ele aconteceu na província de Shanxi e é considerado o maior terremoto da história em termos de vítimas. Esse terremoto teve uma magnitude de 8,0 e destruiu praticamente tudo o que estava em seu caminho. A estimativa de mortos? Cerca de 830 mil pessoas. Mas o mais impressionante é que ele destruiu não apenas casas, mas também cavernas escavadas nas montanhas, que serviam de habitação para muita gente na época. A terra literalmente engoliu cidades inteiras, e a população ficou completamente devastada. É difícil até de imaginar a dor e o sofrimento que isso causou. O grande terremoto de 2010 no Haiti. Falando de tragédias mais recentes, vamos voltar para 2010. Quando o Haiti foi atingido por um terremoto de magnitude 7,0. Esse desastre deixou o país em um estado de caos absoluto. As cidades, já fragilizadas pela pobreza, não tinham estrutura para suportar um impacto tão grande. O terremoto matou mais de 160 mil pessoas, deixando mais de 1,5 milhão de desabrigados. As imagens de corpos sendo retirados dos escombros chocaram o mundo inteiro. O Haiti, que já enfrentava dificuldades antes, viu sua tragédia se transformar em um alerta global sobre a importância de políticas públicas e de preparação para desastres. O grande ciclone de 1970, ou o cataclismo de Bangladesh. Voltando um pouco no tempo, um dos ciclones mais mortais da história aconteceu em 1970, quando um ciclone tropical devastador atingiu o delta do rio Ganges, em Bangladesh. Com ventos que chegaram a 250 km por hora, o ciclone causou a morte de mais de 300 mil pessoas. As inundações que se seguiram tornaram o cenário ainda mais caótico. Bangladesh, um país com uma grande parte de sua população vivendo em áreas costeiras, é extremamente vulnerável a desastres naturais,
E esse ciclone foi um exemplo trágico de como a falta de infraestrutura e de prevenção pode piorar uma catástrofe. As imagens de cidades submersas e famílias desesperadas marcaram o mundo, e, até hoje, Bangladesh luta para se recuperar das consequências desse evento. O vulcão Tambora é o maior cataclismo vulcânico da história. E, por último, mas não menos devastador, temos o vulcão Tambora, que entrou em erupção em 1815 na ilha de Sumbawa, na Indonésia. Quando Tambora explodiu, ele liberou uma quantidade absurda de cinzas e gases no ar, causando o que ficou conhecido como Ano Sem Verão, em 1816. A erupção não só matou dezenas de milhares de pessoas na região, mas teve efeitos globais. O clima ficou completamente desregulado, e várias partes do mundo sofreram com colapsos nas colheitas, levando a fome e aumento nas taxas de mortalidade. A erupção foi tão potente que impactou o clima por vários anos, gerando um efeito dominó de destruição para além do que se imaginava possível. O terremoto de 1906 em São Francisco. Agora, saindo da Ásia e indo para a América do Norte, vamos falar do terrível terremoto que destruiu São Francisco em 1906. Com uma magnitude de 7,9, o tremor foi tão forte que causou a destruição quase completa da cidade, resultando em um número estimado de 3.000 mortes. No entanto, a tragédia não ficou apenas nas vítimas diretas, a maior parte da cidade foi devastada por incêndios que seguiram o terremoto, já que muitas casas eram feitas de madeira e o sistema de combate a incêndios não conseguia dar conta. Este desastre também serviu como um importante ponto de virada para os estudos sobre terremotos e como uma tragédia desse tamanho pode afetar uma cidade moderna. São Francisco teve que se reerguer dos escombros, mas as lições que foram aprendidas ajudaram a cidade a se preparar melhor para futuros eventos sísmicos. O desastre nuclear de Chernobyl, a catástrofe radioativa. Em 1986, algo aconteceu que jamais poderíamos imaginar, um acidente nuclear de proporções catastróficas. Chernobyl, uma pequena cidade na Ucrânia, então parte da União Soviética, foi palco da explosão de um reator da usina nuclear local. A radiação liberada afetou milhões de pessoas e ainda impacta a vida na região até hoje. A explosão liberou uma quantidade absurda de radiação, criando zonas de exclusão que permanecem desabitadas até hoje. A área ao redor de Chernobyl foi contaminada por décadas, e muitas pessoas perderam a vida devido à exposição à radiação. Além das vítimas imediatas, as consequências psicológicas e ambientais se estenderam por gerações, tornando-se uma das catástrofes mais complexas e devastadoras do século XX. O terremoto e tsunami do Japão ou o desastre de Fukushima. Em 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 9,0, um dos mais fortes já registrados. O impacto imediato foi um tsunami de ondas gigantescas que devastaram a costa nordeste do país, matando mais de 15.000 pessoas e deixando milhões de desabrigados. Mas o impacto não parou por aí. O pior ainda estava por vir. A usina nuclear de Fukushima Daiichi foi danificada pelas ondas, resultando em vazamentos de radiação e a evacuação de milhares de pessoas. Esse desastre não só causou mortes e danos imediatos, mas também teve um efeito prolongado no meio ambiente e na indústria nuclear global. O Japão até hoje lida com as consequências desse evento. A grande seca da Somália, a fome e desespero. Entre 2010 e 2012, a Somália passou por uma das piores secas de sua história, que levou a um colapso humanitário completo. A falta de água e colheitas resultou em uma crise alimentar tão grave que mais de 250.000 pessoas morreram devido à fome e à desnutrição. O impacto da seca foi exacerbado pela instabilidade política e pela falta de infraestrutura adequada. A seca não só matou centenas de milhares, mas também afetou milhões de pessoas, forçando-as a abandonar suas casas em busca de ajuda. Organizações internacionais como a ONU tentaram intervir, mas a magnitude da tragédia foi tão grande que demorou anos para a região começar a se recuperar. E aí, o que você achou de todas essas catástrofes? Cada uma delas deixou uma marca profunda na história do mundo, e o mais impressionante é como elas nos lembram da vulnerabilidade da nossa existência diante da força da natureza.
Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo impactante sobre o universo e o que rola de mais impressionante no nosso planeta, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo que você não pode perder. É só clicar e continuar aprendendo sobre o que acontece no nosso mundo. Até a próxima, galera! Fui!